A Casa Editora O Clarim divulga há mais de um século a luz e o conhecimento da doutrina espírita com valioso conteúdo, de belíssimos romances a esclarecedoras obras doutrinárias. Conheça, divulgue e compartilhe a lucidez do Espiritismo. Casa Editora O Clarim. Acesse www.oclarim.com.br. Olá, meus amigos, olá, minhas amigas. Muito boa noite, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do nosso programa Repórter O Clarim. Eu sou o Cássio Carrara e esse é o programa de número 30, né? Toda segunda-feira nós trazemos aqui os articulistas da Revista Internacional de Espiritismo e do Jornal Clarim para que possam debater os seus artigos publicados nesses dois veículos, aprofundar os temas, trazer um pouco de suas ideias, enfim, e também conhecer, né, que vocês possam conhecer as pessoas que nos ajudam a desenvolver, a produzir mensalmente a RIE e o Jornal Clarim, dois periódicos tradicionais e importantíssimos para o nosso movimento espírita brasileiro. Na noite de hoje nós falaremos sobre filosofia, filosofia espírita, proposta integral de existência, esse é o tema da noite, e receberemos a Ana Cláudia Arcanjo. Mas antes de apresentá-la, vou deixar aqui rapidamente os nossos recados de costume. Convido vocês a se inscreverem no nosso alerta via WhatsApp, na nossa lista de transmissão. O nosso número é 16 99628 8180. Então, basta você adicionar esse número nos seus contatos e entrar, né, mandar uma mensagem para nós, que então nós o cadastraremos na nossa lista de transmissão. E assim, você receberá sempre os alertas das lives que reproduzimos e novos vídeos da TV O Clarim e também de conteúdo da Casa Editora O Clarim, lançamentos, divulgação da revista, do jornal, enfim, bastante conteúdo relacionado à editora. Então, 16 99628 8180. E quem tiver o Telegram, também temos nosso canal lá, que é o Repórter O Clarim, ou o @oclarim. Então, sem mais delongas, já vou adicionar aqui na nossa tela a Ana Cláudia. Antes de apresentá-la devidamente, deixo o meu boa noite e também já agradeço a ela por estar aqui conosco, por ter aceito o nosso convite. Seja bem-vinda, Ana Cláudia. Muito boa noite. Muito obrigada, Cássio. Boa noite. Muito bem. Ana Cláudia, ela é trabalhadora da Fraternidade Espírita Canaci, lá em Montes Claros, Minas Gerais. É professora, mestre de filosofia e doutoranda em Ciências da Religião pela PUC Minas. E esse tema, né, que nós vamos tratar hoje, Filosofia Espírita, Proposta Integral de Existência, foi publicado, o artigo da Ana Cláudia foi publicado nesta edição da RIA, edição de dezembro de 2020. Aqueles que tiverem interesse, né, podem buscar na editora, podem entrar em contato com a editora, e, às vezes, né, se ainda tiver estoque da revista, podem adquirir o exemplar avulso. Aqueles que tiverem interesse em conhecer mais profundamente o conteúdo da RIA e do jornal, podem fazer assinatura desses dois periódicos pelo endereço assinaturas.oclarim.com.br. Assinatura, tanto em versão impressa quanto em versão digital, aquela que mais lhe agradar e for mais conveniente, né, para a sua leitura. E nós temos uma novidade a partir do mês de maio, né, desse mês que está terminando hoje. Nós também estamos publicando as edições avulsas da RIA e do jornal para leitura no Kindle, em formato e-book. Então, também é uma boa oportunidade
para ler uma edição avulsa, conhecer alguma edição que tem interesse, né, às vezes algum artigo de capa, ou algum artigo que esteja contido na edição. Então, mais uma opção de leitura, procurem lá na amazon.com.br a edição avulsa da RI e do jornal O Clarim. Bom, Ana Cláudia, vamos então começar aqui o nosso tema. E a primeira eu gostaria de fazer uma pergunta pessoal, né? Gostaria de ver com você, de ouvir a sua história, de como você começou a sua experiência com o Espiritismo, se você é de família espírita, ou se você eventualmente conheceu o Espiritismo, e como se deu, né, esse primeiro contato. Bom, mais uma vez, boa noite. Boa noite a todas as irmãs, todos os irmãos. Agradeço a oportunidade ao Cássio de estar aqui presente nessa noite. E uma boa noite aí também especial à Fraternidade Espírita Canacia, que é a minha casa espírita. Bom, Cássio, então, como que começou, eu não sou de família espírita, mas quando eu me interessei pelo espiritismo, na verdade foi pelo desencarne do meu pai, Quando tudo aconteceu, eu procurei, então, uma explicação, Eu gostaria de uma orientação. E, claro, eu vinha de outro segmento religioso, entretanto, esse segmento religioso não me dava as respostas que eu gostaria, As respostas, na verdade, não que eu gostaria, mas que eu precisava entender, E, na verdade, o meu pai, ele tinha alguns livros espíritas em casa, ficava lá na estante, Mas quando a gente aí, entre aspas, não precisa, eles acabam ficando assim, esquecidinhos, está lá bonitinho. Mas, nesse momento, ele também tinha um amigo que era espírita, e tal, mas a gente tem a mão, mas a gente não se interessa. Mas, entretanto, quando aconteceu todo esse processo, eu então comecei a pesquisar, a querer estudar, Minha madrinha, na época, me deu também o Nosso Lar, e aí, então, aconteceu todo o processo, Foi quando eu comecei realmente a me interessar, e quando eu cheguei à Fraternidade Espírita Canacia, aí realmente foi quando eu tive a oportunidade de poder trabalhar. Certo, muito legal. E realmente, acho que isso é uma experiência que muitos compartilham, Às vezes você chega na doutrina espírita com alguma dúvida, e acaba lendo, conhecendo os conteúdos, e isso traz uma proposta nova, amplia o olhar da existência, as pessoas conseguem ver ângulos que antes não era possível, e acabam tirando várias dúvidas e se aprofundam no estudo, E isso tem muito a ver, Ana Cláudia, com o nosso tema da noite, até interessante essa conexão, porque como nós vamos falar de filosofia, e filosofia, um dos tripés da doutrina espírita, ela traz todo esse arcabouço ético-moral, todo esse desenvolvimento que nós buscamos para esse entendimento da proposta da vida mesmo. E nesse sentido, em termos dessa proposta que o Espiritismo traz, dessa filosofia espírita, como você analisa a robustez, não sei se esse é o termo, mas a solidez doutrinária, em termos de filosofia, no âmbito geral, claro, sem esmiuçar detalhes, mas no âmbito geral, essa proposta filosófica do Espiritismo, como você avalia essa intensidade e se ela tem alguma referência, se tem alguma ressonância com algum outro pensamento de algum autor ou de alguma corrente filosófica, ou se realmente a doutrina espírita ela traz uma proposta única e inovadora, digamos assim. Eu acredito que sim, porque, claro que a proposta da filosofia em geral, nesse momento ainda sem falar sobre filosofia espírita, mas a proposta da filosofia é a proposta de questionar, porém, em geral, pegando um ângulo ou outro. Então, assim, pegando, às vezes, o aspecto da ética, outros pensadores o aspecto da linguagem, outros pensadores o aspecto da metafísica, Então, são
aspectos que eles se complementam, porém a gente acaba ficando meio que restrito, né, naquele caminho ali. Então, assim, a gente até brinca na universidade que quanto mais nós nos aprofundamos num tema de mestrado, de doutorado, né, quer dizer, menos facilidade a gente tem de falar de uma filosofia em geral. Porque aí nós pegamos, por exemplo, um aspecto da filosofia da linguagem e trabalhamos aquilo, né? Um aspecto da ética e trabalhamos aquilo, um aspecto da metafísica e trabalhamos aquilo, né? Então, assim, acaba que, embora a proposta seja de um diálogo, acaba não conseguindo realizar, né, essa conversa entre os elementos que compõem as respostas, né, da filosofia em geral. Entretanto, o que chama atenção de fato quando nós pensamos numa filosofia espírita, né, e claro que nós, nesse momento, não podemos nos furtar a questão do tripé, né, da doutrina espírita, que é ciência, filosofia e religião, né, que movimenta, né, toda a evolução humana. Né? Então, movimenta a ciência, né, movimenta o conhecimento através do aspecto científico, melhor dizendo, né, movimenta o aspecto moral através do processo filosófico e movimenta o aspecto do religioso, né, do religare, do voltar a Deus. Né? E lembrando aí que a questão 621, né, do Livro dos Espíritos, que onde que está Deus, né? Na nossa consciência. Então, de certa forma, é o retorno para o nosso próprio ser, né? Fazer esse movimento, porque Deus está em nós, né? Ele está na nossa consciência, né? Então, é recobrar essa ideia, é relembrar essa ideia, né? Então, a doutrina espírita, ela movimenta esses três aspectos, essas três esferas, sem as quais o ser humano não dá para sair delas, né? Quer dizer, entretanto, a deficiência talvez seja colocar religião de um lado, né? Não da doutrina espírita, né? De maneira em geral, né? Colocar religião de um lado versus filosofia do outro versus ciência do outro, né? E aí não existe esse diálogo, né? E o que a doutrina espírita faz, que é extremamente contundente, é trazer o diálogo entre as três esferas. Por que separar algo que constitui o humano, algo que constitui a vivência humana, o existir humano, né? Então não tem motivo. E a doutrina espírita ela faz a gente relembrar esse aspecto, né? Então a filosofia espírita, quando nós pensamos aí numa proposta integral do ser humano, nós estamos pensando, de fato, todos os aspectos da filosofia, né? Porque há dois grandes ramos da filosofia, que é o ramo da metafísica e o ramo da ética. Esses dois ramos, né, estão na doutrina espírita, na filosofia espírita, evidente, né? De forma muito bem alinhada por Kardec. Né? Aliás, Kardec utiliza um método filosófico muito aprimorado, né? Porque ele traz aí o próprio método socrático, né? Que é o método da maiêutica. Então, é mais ou menos por aí, mas, né, esse aspecto, então, da filosofia espírita, né? Então, assim, o Livro dos Espíritos, né, quando ele traz as questões das causas primárias, né, do mundo espírita, o mundo dos espíritos, das leis morais, das esperanças e consolações, né, ele está trabalhando ali essencialmente com esses dois ramos da filosofia, com metafísica, ou seja, questões sobre Deus, os atributos de Deus, vida para além da materialidade corpórea, né, e o ramo da ética, que são as leis morais,
a questão da reforma íntima, do livre-arbítrio, do sentido da vida, né? Então, assim, isso constitui com muita segurança as vivências humanas. Sem dúvida nenhuma. Lembrando a todos que estão participando, que podem também enviar perguntas, podem interagir conosco, qualquer questionamento aqui para a Ana Cláudia, alguma coisa que surgiu na mente de vocês enquanto ela fala. Enfim, vamos participar da live para que ela seja dinâmica, né, e possamos abranger o máximo possível de conteúdo aqui no nosso tempo. Interessante, né, Ana Cláudia, você citou aqui rapidamente a maiêutica, né, de Sócrates, que é a base do Livro dos Espíritos, né? Essa questão de você fazer perguntas e respostas e tudo mais. E como você avalia esse método de busca do conhecimento, né, digamos assim? É atual ainda? É recomendável usar esse método? Como é que a ciência e a filosofia analisam esse método maiêutico de Sócrates? Pois aparentemente nós olhamos lá o Livro dos Espíritos, né, e aí pensamos assim, um livrinho de perguntas e respostas, né? Kardec foi jogando mais perguntas lá, isso não tem método. Muito pelo contrário, né? Kardec, enquanto codificador, sabia exatamente o que ele estava fazendo, né? Ele usa uma metodologia, né? Há todo um processo dialético dentro da própria maiêutica, que é esse movimento de perguntas e respostas, né? Porque é uma maneira muito didática, né? E nós não podemos esquecer que Kardec é um professor, né, exímio, né? Estudou com Pestalozzi, né? Então teve toda essa formação pedagógica e ele ele é extremamente didático, né? Então, assim, o que ele busca é facilitar, de fato, a nossa compreensão, né? Porque nós sabemos que quantas coisas ainda há no Livro dos Espíritos, ou na codificação de maneira em geral, as quais nós ainda não conseguimos entender, né? Imagina todas essas verdades, né, expostas sem uma metodologia que facilita a nossa compreensão. Então, o método de perguntas e respostas, ele facilita demais o processo cognitivo, né? Então, assim, o próprio Sócrates, né, ele utilizava da ironia, né? Essa ironia enquanto perguntas mesmo. Essa questão da ironia ser algo de eu dizer algo por trás de alguma outra coisa, ela ganha esse significado com o próprio Sócrates, com a maneira que ele agia, né? Então, ironia é esse processo também de fazer perguntas, né? Então, quer dizer, o Kardec já vai surgindo a compreensão, ele vai compreendendo, ele vai entendendo e ele vai fazendo as perguntas extremamente adequadas para que o leitor, para que possa ter a ressonância adequada para o leitor. Porque não faz sentido. Quantos livros dificílimos nós temos aí, né? Que às vezes até traz questões muito interessantes, mas não são próximos, né? Não refletem aquilo que não facilita o conhecimento, a compreensão. E o próprio Jesus, nas suas verdades, ele apresenta tudo de maneira muito metafórica. Para quê? Para a nossa compreensão. O nosso nível de compreensão ainda é muito pequeno. Nós ainda não damos conta de entender. Nós ainda não damos conta de compreender as verdades eternas das quais elas são. Então, o processo de conhecimento ele tem que ser muito adequado para a nossa forma de conhecer, para a nossa capacidade cognitiva. Eu acho interessante. Pode continuar. Pode falar. Não, eu ia completar o seguinte, só que eu acho interessante, principalmente no Livro dos Espíritos, né, nessa questão de perguntas e respostas,
porque Kardec e os espíritos estão a todo tempo nos provocando, né? Provocando o nosso raciocínio, provocando a nossa reflexão. Eles não estão entregando respostas prontas, eles estão, ao contrário, estimulando para que o leitor se coloque na posição que eles estão apresentando ali e realmente transfira para si a responsabilidade sobre os atos que estão ali expostos, né? É a questão do livre-arbítrio que você comentou. O Espiritismo ele não traz uma conduta pronta, uma conduta que haja assim, faça aquilo, seja dessa forma. Não, ele te convida a raciocinar em torno de um contexto, né? Eu acho que isso que é mais interessante também. É um livro que a todo tempo está dialogando com a gente e está incitando, né? Pense, reflita, veja o que você está fazendo, né? Sim, né? Nós nunca vamos encontrar no livro dos Espíritas, dos Espíritos, perdão, né? Ou na codificação, algo do tipo, você está proibido de, Sim. Né? Ou você deve, né? Quer dizer, a responsabilidade é nossa, né? Então, assim, nós sabemos que o que nós precisamos, nós estamos aqui para quê? Isso tudo eu preciso ter muito claro, né? Eu vim a passeio? Não, eu estou tendo aqui uma oportunidade de evoluir, né? Eu posso até trazer, tentar fazer da minha evolução um processo menos doloroso, né? Mas a passeio nós não viemos, né? Então nós precisamos interpretar, trazer à nossa leitura as respostas dos espíritos, né? Porque talvez esse seja o grande diferencial, né? Porque não há dogmas na doutrina espírita, né? Não há proibições, né? E é muito difícil ser espírita, porque a responsabilidade é sua, né? O bom uso ou o mau uso do livre-arbítrio, quem faz, né, é o próprio indivíduo, em acordo com as suas pensamentos, né, com as suas ideias, com a sua disposição para evoluir, com a sua disposição para crescer, né? Quer dizer, você com você. Claro que eu tenho ajudas, inclusive da própria espiritualidade, me orientando, mas nós sabemos que o nosso próprio Criador, ele não interfere no nosso livre-arbítrio, né? Então, a espiritualidade amiga, ela pode nos orientar, mas interferir também não, né? Então, essa consciência é fundamental, né? Então, isso que você coloca, Cássio, de trazer, não ter respostas prontas e acabadas, mas está o tempo todo provocando a gente, né? Então, o tempo todo ali, em qualquer momento da nossa existência, o livro dos Espíritos cabe, né? Nós temos respostas adequadas, né? Temos respostas adequadas para o momento da pandemia, né? Tínhamos respostas adequadas para momentos anteriores à pandemia, né? As nossas leituras, as nossas interpretações, elas vão mudando, mas a resposta dos espíritos, ela existe e basta a nossa adesão a esse processo de conhecimento, a esse processo de querer evoluir. E é interessante, né? Porque é muito comum as pessoas que estudam espiritismo, que são adeptas da doutrina, dizerem que a cada momento, a cada instante da sua vida que leem o Livro dos Espíritos ou qualquer obra da codificação, elas entendem de uma forma, né, aquilo que está escrito. Então é exatamente por isso, porque ele nos convida sempre à evolução e assim nós vamos tendo compreensões diferentes ao longo da vida. Tem uma questão aqui, ó, da Maria Luísa Silveira Teles, a gente até comentou já, mas eu vou colocar na tela que vale a pena o comentário dela. Você não acha, Ana, que a maiêutica ajuda demais o indivíduo a pensar? Eu, como professora, sempre usei ele. É aquilo que você comentou, né? A didática, né? Desse método da maiêutica, e realmente é atualíssimo, né? Sim,
A Maria Luísa, inclusive, né, ela é psicóloga, eu a conheço, né, ela também tem a formação em filosofia, e ela sempre fala que os livros dela sobre filosofia são livros muito, muito simples, mas pelo contrário, né, quando a gente utiliza o processo da maiêutica, né, é justamente esse processo que vai construindo o nosso conhecimento. Né? Então, aquelas perguntinhas que, a princípio, nós olhamos lá no Livro dos Espíritos, pergunta assim, né? A primeira pergunta, o que é Deus? Né? Quer dizer, sensacional, porque não é quem é, mas o que é. Então, assim, Kardec coloca essas perguntas, né? Uma perguntinha boba ali, de forma alguma. Né? Esse processo de construção das perguntas para que nos cheguem as respostas, ele facilita demais a nossa compreensão. E óbvio que a ciência ainda hoje, né, utiliza muito desse processo de perguntas e respostas, né, que acaba trabalhando também com o processo indutivo, né, do conhecimento indutivo e dedutivo, né, que embora sejam outros métodos, mas o processo maiêutico ele nunca some. Então, é muito necessário. E o Kardec, como professor e com a preocupação didática que ele tinha, né, ele facilita demais a nossa compreensão. E ainda assim, nós sabemos que, puxa vida, quantas palestras nós precisamos, quantos estudos nós precisamos ter, às vezes, para entender uma pergunta do Livro dos Espíritos. Né? Quer dizer, às vezes nós vemos aí, principalmente nesse momento de pandemia, quantas palestras, e graças a Deus, né, nós temos aí nas redes sociais, quantos estudos estamos tendo para discutir uma pergunta, para interpretar, não é fácil. Né? E isso tudo Kardec já facilitou bastante com esse processo socrático. Sem dúvida nenhuma. Tem outra pergunta aqui, olha, da Cida Santos. Ela faz o seguinte questionamento. O filosofia de Platão e sua crença na dualidade da alma contribuiu para o kardecismo? Sem dúvida, né? Contribui, né? Eu costumo... a gente costuma dizer na filosofia que Platão é arroz de festa, né? Porque ele acaba... com o processo também do próprio Sócrates, né, o processo maiêutico também, ele acaba dando margem para várias interpretações nos mais diversos segmentos religiosos. Né? Então, assim, ele é base também para o catolicismo. Né? Nós vemos aí com Agostinho, né, momento nas Confissões, embora Agostinho também esteja aí na codificação, mas Platão também, ele contribui muito, sim, para esse nosso reconhecimento, né, que é o mundo das ideias e é o mundo empírico, né, esse mundo empírico que nós temos aqui, né, que, na verdade, ele vai chamar de cópia, esse nosso mundo, né? Porque a verdade, ela não é aqui. A verdade, ela é no mundo das ideias, né? Então, assim, nós podemos fazer uma analogia no sentido de onde estão as verdades eternas, né? As verdades, elas não estão nesse mundo, né? As verdades, elas estão no mundo espiritual. Né? Então, aqui, nesse nosso espaço de aprendizado, né, que é hospital, que é oficina, que é escola, né, que nós estamos aí aprendendo sempre, consertando, apertando um parafuso e outro, nós vamos entender que isso tudo aqui, na verdade, é uma espécie de reflexo, né? Porque que nós estamos construindo e estamos caminhando para aquilo que, de fato, é o mais importante, que é a evolução do espírito.
né? E nós sabemos que nesse processo de evolução a evolução do espírito, as reencarnações, elas não são divorciadas uma da outra, né? Pelo contrário, as reencarnações, elas são solidárias, né? Então, assim, o histórico do espírito é um histórico único, né? A construção, as vivências são únicas, porque as nossas reencarnações, elas são solidárias, né? Então, assim, é fundamental, e Platão contribui muito para essa questão, né? Nesse processo, se pudermos fazer esse processo de analogia, né? As verdades, elas estão no plano da eternidade, né? Elas não estão nesse mundo aqui, que nós vamos construindo e destruindo, né? Quer dizer, as leis divinas, né? Elas estão aí para o eterno, com reflexo aqui nesse mundo, porque aqui também nós precisamos, aqui é a prova, né? Aqui é o nosso caminhar, né? Então é aqui que nós estamos caminhando, aprendendo e evoluindo. Interessante, Ana Cláudia, esse conceito que você trouxe sobre a verdade agora. E isso faz até uma conexão com a próxima pergunta que eu ia fazer para você, que é o seguinte: nós sempre vemos nessa questão da verdade, as doutrinas, né, pregam diversas verdades, e cada uma muito diferente da outra, né, várias vezes. E Kardec, por outro lado, ele nunca abdicou, né, desse método científico que nós estamos tratando desde o começo, dessa indagação constante, dessa busca pela lógica, pela racionalidade. Isso sempre foi muito, muito firme na codificação, e fica claro isso porque a gente não encontra brechas, né? É tudo muito conectado, tudo muito certinho, então a gente percebe realmente que foi um raciocínio muito elaborado ali. Só que, de certa forma, né, como eu disse, essas várias verdades, muitas delas baseadas, né, sedimentadas na fé dogmática, né? Essa fé que te faz crer em coisas, às vezes, absurdas, e você, em torno da sua fé, você tem que ficar fiel àquilo, porque senão você estará, de certa forma, se distanciando da sua fé, e isso não seria bom para você. E aí eu te pergunto, o quanto essa fé dogmática, ela ainda é prejudicial, né, nesse mundo de hoje que é tão científico, né, que as pessoas raciocinam tanto, enfim, mas ainda nós temos isso, né? O quanto isso é prejudicial para o ser individual e também para o ser coletivo, porque ainda mais num momento como esse, né, de pandemia, em que nós temos que ser coletivos acima de tudo, e muitas vezes a gente não é, porque a gente sustenta algumas ideias, né, que privilegiam a nós próprios, enfim. De que forma essa fé dogmática ainda atrapalha o nosso desenvolvimento? Atrapalha consideravelmente, né, Cássio? De forma assim que muitas vezes nós não conseguimos alcançar a dimensão. Porque quando você tem uma fé dogmática, aquilo acaba sendo um contrassenso à sua própria evolução. Porque se as coisas são tais como são, a ponto de qual é uma das principais características do humano? É a razão, é a necessidade que nós temos de conhecer. Nós só conhecemos alguma coisa se nós estamos frente ao objeto. Se eu posso perguntar sobre aquilo, se eu posso questionar sobre aquilo, né? Se eu posso tocar de certa forma, né? Porque a nossa dimensão empírica, corpórea, ela é muito forte, né? Então, assim, eu preciso ter um contato com o objeto. Agora, se eu tenho uma fé dogmática, eu acabo negando, né? É uma espécie de negação da própria da característica primordial do ser humano, que é o pensar, que é o questionar, que é a razão. Então, se aquilo chega para mim como um conhecimento pronto e acabado, né? A ponto de entender que eu não posso perguntar nada sobre aquilo, eu acho que, de certa forma, nós estamos negando o próprio Deus. Porque se consideramos que Deus é nosso Criador, consideramos que nós temos um processo evolutivo de expansão da razão,
de conhecimento e que Deus nos criou dessa forma para que o nosso pensamento fosse cada vez mais elaborado, né? Então é um contrassenso, porque veja bem, se de um lado eu tenho uma fé que me diz que eu não posso questionar absolutamente nada, então essa fé me diz de outro lado, você está negando Deus, que te criou o ser humano com raciocínio para que seja cada vez mais elaborado, né, na questão não só da ciência, mas na questão também do aspecto ético, do aspecto moral, né? Então, assim, isso atrapalha consideravelmente, né? Então, assim, além de atrapalhar, o processo evolutivo, ele acaba caindo numa, assim, num vazio, né? Para que evoluir? Para que melhorar? Né? Por que é que eu tenho que ser melhor? Né? Porque hoje em dia se utiliza tantas palavras como gratidão, empatia, né? Mas aí, se nós pensamos nesse processo da fé dogmática, as coisas ficam muito separadas. Aí fica uma coisa só da boca, né? Gratidão, gratidão pela nossa existência, gratidão pelo que o outro é para mim, pelo que eu posso ser para o outro. Mas eu não posso pensar sobre isso. Se eu tenho verdades prontas e acabadas, se o conhecimento não é pronto e acabado, né? Quer dizer, como que uma verdade ela pode ser pronta e acabada? A verdade, nessa nossa condição humana, ela é uma verdade construída, né? Uma verdade que vai se constituindo, nós vamos laborando, aprimorando esse processo, né? Então, assim, e com isso, claro que se o indivíduo fica prejudicado, evidente que ele sendo parte de um aspecto muito maior, né, que é o aspecto social, né? Então, como você disse, a nossa dimensão de ser social, ela é cada vez mais necessária, vai ficar prejudicada, né? Porque aí eu vou trazer cada vez mais o individualismo. Então, assim, deixa de ser uma fé dogmática, ela deixa de ter sentido, né? Quer dizer, ela traz o sentido único e exclusivo para o indivíduo que se perde naquela verdade que é uma inverdade, porque nessa tentativa de afirmar e de assegurar aquela dita, entre aspas, aí, verdade de Deus, você nega o próprio Deus, porque você nega o seu pensamento, né? A grande dádiva da razão humana. E é interessante também essa questão de Deus, né? Outro dia eu estava lendo um artigo e ele citava o seguinte, né? Fazia um desenvolvimento sobre a ideia da divindade, né? De como ela é antiga, né? Já, né? Milenar, enfim. E só que essa ideia desse Deus moralizador, esse Deus que vigia, né? Que está sempre atento aos nossos atos, que é punitivo às vezes, né? Na verdade, ela surgiu quando o homem sentiu necessidade de se organizar em sociedades maiores, né? E a partir desse momento, sentiram, né, ali que precisava haver um freio regulador, um freio que segurasse as pessoas, que mantivesse a ordem, né, e tudo mais. Só que isso não faz o menor sentido, né? Esse freio moralizador divino, como você disse, contradiz completamente qualquer raciocínio. E, além disso, tira de nós a responsabilidade, né? Tira de nós essa questão do livre-arbítrio, de nós sermos os nossos atores da nossa vida, de todas as nossas consequências das vidas anteriores e das vidas futuras, né? Que nós estamos construindo, toda essa trajetória. E, enfim, isso gera nas pessoas, né? Tira a responsabilidade das pessoas e projeta em Deus características assim, que são dos humanos, que são do nosso estágio, né, que ainda é um estágio muito baixo de evolução.
Então, é assim, você está negando qualquer progresso aí, né? E o Espiritismo é uma doutrina progressista, né, Ana Cláudia? Não tem como falar ao contrário, né? Sem dúvida, porque, Cássio, quando você falava essas questões, e aí eu ficava pensando o seguinte, porque nós estamos voltando para o processo pré-razão, né? Nós estamos voltando para o período mitológico, para o período pré-filosófico, onde nós não temos responsabilidade nenhuma. Por que eu não gosto de fulano? Eu não gosto porque eu não gosto, né? Eu não gosto de fulano porque o Deus X ou o Deus Y faz com que eu não goste, né? E a responsabilidade do ser humano fica onde? A minha responsabilidade do indivíduo fica onde, né? Então, assim, e essa projeção antropomórfica, né? Quer dizer, não é Deus construído a imagem e semelhança humana, né? E esse é o processo que faz, inclusive, tantas pessoas quererem negar Deus, porque acabam se vinculando a determinados segmentos religiosos que constroem um Deus que não tem nada a ver, né? Um Deus estranho, um Deus vingativo, um Deus seletivo, né? Às vezes, nas grandes tragédias, quantas vezes nós escutamos frases assim, o filho de X ou Y salvou-se porque Deus quis, e o outro desencarnou porque Deus quis. Ora, então você está me dizendo que eu tenho um Deus seletivo, que eu tenho um Deus que gosta mais de um do que do outro. Qual é o critério? É porque um é mais bonito do que o outro? Né? Quer dizer, então eu acabo colocando atributos em Deus, atributos esses absolutamente inexistentes, né? E aí isso dificulta toda a nossa compreensão, né? Dificulta a compreensão da humanidade de ser melhor. Porque se nós pensarmos através de uma fé raciocinada, que é o grande diferencial da doutrina espírita, né, nós vamos conseguir entender que esse Deus está muito mais próximo de nós, o verdadeiro, com seus atributos, os quais nós ainda não damos nem conta de entender, todos, né? Alguns atributos de Deus são apresentados, né? Mas nós sabemos que compreender na sua complexidade, na sua completude, todos esses atributos, nós não temos capacidade cognitiva ainda para isso, né? Então, é saber lidar com as nossas limitações, e é saber compreender e trazer para nós a nossa própria responsabilidade, o nosso próprio uso do livre-arbítrio. Então, não posso querer um Deus antropomórfico, porque aí sim a pergunta é quem é, porque ele é tanto quanto eu, né? E aí passa a ter umas características, Deus passa a ser associado a características humanas, né? Vingança, vaidade, raiva, rancor, impossível, né? Impossível se pensar num Deus assim, seletivo, né? Agora, se nós pensamos através de uma fé raciocinada, nós entendemos a questão da reencarnação, nós entendemos as reencarnações solidárias e as nossas próprias responsabilidades, né? Então, aí nós vamos começar a entender que não é porque Deus quis, mas é um processo das nossas próprias vivências que vão se refletindo e eu preciso lidar com isso, né? Então, assim, modifica completamente, né? Todo o olhar modifica. E se compreendêssemos tudo dessa forma, eu acredito que nós já poderíamos ter dado longos passos.
Eu tenho um comentário aqui, Ana Cláudia, que eu até resgatei aqui um pouco anterior. Deve ser talvez uma familiar sua, a Sim, Vânia, minha prima. sua prima. E ela cita aqui, ó, são obras pouco acessíveis, né? Acho que ela está se referindo à codificação. E esse é um comentário que muitas vezes a gente vê com certa frequência, né, no movimento espírita. Às vezes as pessoas acham difícil, né, a interpretação da doutrina. E aí, o que fazer? Você acha que as palestras são suficientes? A gente tem que mudar nossa linguagem? Enfim, como lidar com isso? Aí é o seguinte, né? Quer dizer, até um beijo aí para a Vânia, né? Fico feliz que ela esteja aí me acompanhando. Pois é, quando a Vânia, inclusive, é professora, né? E ela sabe que, por exemplo, eu não posso querer que eu quero que o aluno, né? Que eu quero que o acadêmico alcance o nível de conhecimento do professor, né? Isso é o esperado, né? Quantas vezes nós ficamos felizes quando algum aluno nosso passa para vai dar aula numa universidade ou passa num curso de mestrado ou doutorado, né? Porque assim o conhecimento dele vai crescendo. Então assim ele é um no primeiro dia de aula, né? Ele é outro na segunda semana de aula, né? Porque por exemplo eu sempre falo, os meus alunos da filosofia, né? No primeiro dia de aula, eles certamente nunca ouviram falar de metafísica, ontologia, né? Termos que são muito próprios da filosofia. Entretanto, na segunda semana de aula, eles já ouviram, podem não saber o que é, né? Mas já ouviram, aquilo vai ficando mais familiarizado, né? Então, isso aí dá um incentivo para pesquisar, para estudar. Lá no terceiro, quarto período, eles já estão completamente familiarizados, né? Quando saem da universidade, eles já sabem que aquilo faz parte do vocabulário deles, né? Então, assim, o bacana da doutrina espírita e das obras da codificação, muitas vezes nós precisamos correr atrás mesmo do entendimento. Nós precisamos estudar. E de uma simples linha, né, quantas coisas nós podemos tirar daquilo ali? Quantos estudos nós podemos tirar daquilo ali? Eu assisti a uma palestra do Haroldo Dutra, que ele falava o seguinte, foi na semana passada, sobre onde está Deus, né, na nossa consciência. E aí ele falava, então, que Deus olha com os nossos olhos, né? Ele faz toda uma releitura sobre isso, né? Ele está convivendo conosco, ele está andando conosco. Então, o meu processo interno, né, ele precisa ser cada vez melhor, porque eu estou abrigando Deus em mim, né? Então, eu preciso ser... Eu tenho que querer ser melhor, né? Quer dizer, então, olha a interpretação que já surgiu, né, de uma resposta que aparentemente parece tão simples, né? Então, assim, é preciso, sim, muito, muito estudo, a doutrina nos incentiva a isso, a codificação, nós sabemos que há uma dificuldade grandiosa, né? Muitas vezes, se for para citar algum dos livros, a Gênese talvez seja o mais complexo, né? Mas os outros livros também não deixam de ser. Então, assim, há necessidade de um conhecimento filosófico, há necessidade de um conhecimento biológico, há necessidade de um conhecimento pedagógico, né? Há necessidade de vários saberes humanos para o entendimento da doutrina espírita. Então, talvez isso, se por um lado nos atrai, porque o que nós vemos? Cássio, você é jornalista, não é isso? Né? E a doutrina, ela tem espaço para você? Sim, sem dúvida. Sem dúvida. Né? O sujeito que é biólogo, né, ele acha espaço dentro da doutrina? Sem dúvida. Com certeza.
né? Então, assim, não importa qual seja a sua formação, ou ainda que você não tenha uma formação universitária, né? Mas uma formação onde você acabe se associando a determinada forma de conhecer. Então, ela está aberta. Ela abrange todas as pessoas, né? Todas as formas de conhecimento. E aqui agora vai da sua curiosidade, né? Da sua necessidade de querer aprimorar. Né? E o próprio, utilizando aí uma das frases associadas ao Sócrates, né? Porque sabemos que Sócrates não deixa nada por escrito, mas eu só sei que nada sei. Porque quando você assume que nada sabe, né, nós, como seres do pensamento, vamos procurar saber. Vamos atrás do conhecimento, para que eu saiba um pouquinho mais. Né? Então, é esse processo de construção de conhecimento. Muito bem, nós já estamos quase finalizando aqui, chegando no nosso tempo. Lembrando, né, os que chegaram depois, que esse tema que nós estamos debatendo hoje foi publicado, um artigo publicado da Ana Cláudia, nesta edição da RI, a Revista Internacional do Espiritismo, do mês de dezembro de 2020. E hoje nós estamos debatendo esse artigo, que é a Filosofia Espírita, Proposta Integral de Existência. Nós estamos ampliando aqui o conteúdo sobre esse texto. Aqueles que quiserem conhecer a RIE e também o jornal Clarim, podem fazê-lo pelo endereço assinaturas.oclarim.com.br, onde está disponível a assinatura tanto da revista quanto do jornal, em formato impresso ou formato digital. Ana Cláudia, eu lembro no seu artigo, você, em determinado momento, se eu não me engano, é um comentário do professor Herculano Pires, pode ser que eu esteja enganado, mas acho que era dele mesmo, que ele comentava, né, que a força do Espiritismo está na sua filosofia. Por que nós podemos afirmar isso, fazer esse comentário? Bom, justamente porque a filosofia, né, pensando numa filosofia espírita, ela vai convergir, né, trazer ao diálogo, né, possibilitar o diálogo tanto da ciência quanto da religião. Né? Porque qual é a proposta da filosofia espírita? É aprimorar, através dos conteúdos morais, né, através do conhecimento ético, aprimorar as vivências, o existir humano, aprimorar, lapidar o espírito humano. Né? Quer dizer, então, nesse sentido, é ela que vai trabalhar, né, com as vivências da nossa existência. Né? Quer dizer, claro que a ciência, ninguém nega a importância da ciência, né? Especialmente no primeiro momento que o espiritismo começa a se constituir de fato. Né? Então, esse processo científico é fundamental. Só que nós também não podemos tratar como sendo mais uma religião. Né? A proposta também não era essa. A proposta era justamente sanar algumas lacunas que existiam dentro das religiões tradicionais. Né? Como, por exemplo, a questão da reencarnação. Né? A reencarnação não é própria, não é exclusividade do espiritismo. Né? Mas nós sabemos que é de fundamental importância. Então, nós estamos na Terra, né, na nossa experiência corpórea, para evoluirmos, né, para caminharmos, para sermos melhor, para sermos mais sociais, né, para sermos mais irmãos, né, para trazer o outro, de fato, para a nossa vida, para olhar o outro como um semelhante meu. Né? Então, se eu passo a ver o espiritismo como mais uma religião, ele seria apenas mais um.
né? E isso não faz sentido, né? Porque já há tantas aí, com tantas fés dogmáticas, né? E justamente pela força do espiritismo estar na filosofia, isso significa que eu posso questionar a fé, que eu posso questionar o aspecto religioso da doutrina, né? Porque a fé raciocinada, então eu estou falando de religião e pensamento, né? Eu estou falando dos dois aspectos da esfera humana, né? Tanto de religião, né? Quanto da própria necessidade humana de aprimorar o pensamento, né? Então traz aí essa fé raciocinada, né? Traz essa questão, abre portas para expandir para esta possibilidade, né? E o próprio processo científico, nós sabemos que a ciência hoje, nós não podemos deixar, a ciência é uma forma de conhecer, né? A filosofia é uma forma de conhecer, a religião é uma forma de conhecer. Então, se você consegue unir essas três, tal qual Kardec faz, você está trabalhando com a existência, você está trabalhando com a integralidade do ser, né? E isso é muito bacana, isso é muito bonito, né? Porque a filosofia facilita esse processo de diálogo, né? De um com o outro. Muito bem. É por aí esse caminho. Inclusive, né, Ana Cláudia, Kardec cita na Revista Espírita, né, dizendo sobre a questão religiosa do espiritismo, e ele fala que se nós considerarmos o espiritismo, né, como uma religião tradicional, com rituais, com hierarquias e tudo mais, então o espiritismo não é uma religião, né? Porque ele diz justamente que nós estamos debatendo, questionando todo esse aspecto dogmático que caracterizam a maioria das outras, né? Sim, exatamente, né? Não faz sentido, né, ter mais uma religião, né? Quer dizer, nós precisamos elaborar o nosso aspecto do religário, né? Nós precisamos elaborar esse processo da espiritualidade humana, né? Nós precisamos trabalhar com a religião dentro dessa esfera humana. Nós precisamos agregar e dialogar com as outras formas de conhecer. Então, não é negar uma ou outra, não é colocar uma de frente para a outra pronta a atacar. Não é fé versus razão, né? É fé e razão e religião, né? Então, aí, quando você junta essas três esferas essenciais, você tem a proposta de uma fé raciocinada, uma fé que faz sentido nas suas vivências, na sua existência, né? Nós, além da codificação, que é fundamental para a base do conhecimento espírita, nós temos romances, né, fabulosos, que não são apenas romances, mas nós, por exemplo, vemos aí numa fala de André Luiz ou de Emmanuel grandes portas para conhecer, para buscar conhecimento, né? Então, assim, nós temos um material muito vasto, né, que são situações que vai se adequando não, que se tornam parecidas como a nossa, né? Quando eu faço o estudo do nosso lar, né? Quando a gente começa, às vezes, a estudar, eu brincava assim que André Luiz é gente como a gente, né? Porque ele sente como a gente, né? E nós vamos vendo aí que o André Luiz ele vai evoluindo, né? À medida que ele vai passar do nosso lar, né? Lá nas primeiras páginas, né? Quando ele ainda tem a necessidade de fazer a barba, né? Assim, dos cheiros, né? A parte corpórea dele ainda está muito latente, né? E depois aquilo tudo vai aprimorando, né? Não adianta. Tem alguns momentos que ele fala assim, puxa vida, mas e se eu tentar disfarçar meu pensamento? Mais ou menos isso, né? Se eu tentar disfarçar o meu pensamento, ora, aqui não dá. Exatamente como nós, né? Então, ele é gente como a gente. E aí ele vai mostrando,
né, que com o evoluir das possibilidades apresentadas a ele, e que ele agarra essas possibilidades, essas oportunidades de evolução, né, há sim, né, há uma possibilidade muito grande há uma possibilidade não, é uma condição sine qua non de evolução. Não tem outra possibilidade, né? Não tem como sair dessa condição, né, de evolução. Então, nós vamos passar por esse processo todo também, né? Muito bem. Ana Cláudia, gostaria de agradecer você. Realmente foi um bate-papo muito gostoso. Adorei nossa conversa hoje. É um tema que eu gosto muito, mas assim, não tenho um conhecimento muito aprofundado, né? Tenho um conhecimento básico de filosofia, enfim, mas acho que todos aprendemos bastante aqui. Muito obrigado pelo seu tempo, né, por estar conosco aqui. E deixo o espaço aberto aí, se você quiser fazer mais alguma consideração, algum tema que nós não falamos na noite de hoje. Bom, a proposta, né, da filosofia espírita é esse incentivo, então, né, na verdade, como toda uma motivação para que nós possamos evoluir, entender e ter menos sofrimento, né? Então, trabalhar as nossas dores através do processo de conhecimento. Quando eu conheço, eu entendo, eu sofro, mas não dói tanto, né? Não dói a ponto... Claro que dói, evidente, né? Mas não dói a ponto de eu achar que está tudo acabado, né? Então, a compreensão, ela se torna extremamente necessária, né? Questionar é fundamental, questionar é essencial para o processo de compreensão, haja vista que é uma condição que Deus nos presenteia com a razão, processo de raciocínio, né? Então, não vamos negar essa nossa dimensão. Vamos sempre questionar para aprimorar a nossa fé. E é isso, Cássio. Gostaria de te agradecer, né? Agradecer a oportunidade de participar desse nosso momento aqui de bate-papo. Eu confesso que eu gostei muito, fiquei muito feliz. A oportunidade também de ter participado da Revista Internacional de Espiritismo, né, com um artigo. E agradeço também a todos que estiveram presentes aqui hoje, né, no nosso bate-papo, a todos os internautas, né, ao pessoal aí da Fraternidade Espírita Canaci, aos familiares e amigos, né, enfim, todos espero que possam levar aí uma mensagem de motivação, né, para construir a nossa evolução espiritual. Muito bem. Eu agradeço, então, Ana Cláudia. E vamos, então, né, dando encerramento ao nosso programa de hoje. Antes, porém, apenas a lembrança aqui para o nosso lista de transmissão do WhatsApp, o número 16 99628 8180. Quem quiser receber as notícias aqui das nossas lives, notícias da Casa Editora Clarim, basta adicionar esse número aos seus contatos e enviar uma mensagem para nós, que nós então cadastramos você na nossa lista de transmissão. E também estamos no Telegram, o canal Repórter o Clarim, ou @o Clarim, basta buscar lá para você ter acesso a esse conteúdo. Eu agradeço a companhia de todos vocês, agradeço por estarem aqui conosco, a quem não nos viu ao vivo e que verá o vídeo depois também, deixo aqui o meu abraço e desejo a vocês uma ótima semana. Nós nos vemos na próxima segunda-feira. Um grande abraço a todos.